Convidamos para compor a mesa com a segunda comissão, tratando de processo de conhecimento, a ministra Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça, sua presidente. O desembargador federal Rogério Fialho, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Como relator. E os coordenadores científicos, professores Humberto Teodoro Júnior, Fred Dias Júnior e Eduardo Talamino. Obrigada. Tem a palavra o ministro Mauro Campos. Vamos ao primeiro enunciado da comissão, o de número 1743. Tem a palavra Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti. Bom dia a todos. O primeiro enunciado se refere ao artigo 318 e diz: é admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC, artigo 318 e seguintes. Em votação. Um momento. Há um destaque? Pois não. Um momento só que vai chegar o microfone a Vossa Excelência. Bom dia a todos. Apenas para, como foi feito da outra oportunidade, chamar a atenção para a circunstância de que, na nossa comissão de tutela de urgência, há também um enunciado que trata e que estabelece que seria viável a exibição pela via da produção antecipada de prova, artigo 381. Então, aí, submeto à comissão como seria feito. Muito obrigado, senhor presidente. Professor Fredi gostaria de... Normalmente o vosso é esse. Sabe o número? O que se entendeu na nossa comissão é que poderia ser por meio de produção antecipada de prova, mas também poderia ser por uma ação autônoma pelo rito ordinário, nos casos em que a parte pretende apenas o próprio documento, porque nem sabe se vai, dependendo do que contiver o documento, ser de seu interesse o ajuizamento de uma ação ordinária, mas não se pôs em questão a possibilidade de que fosse por uma produção antecipada de prova. Daí a expressão inclusive. Daí a expressão inclusive. Penso que poderiam ser votados os dois, né? Perfeito. Então, não agora é sim, contraditório. a comissão mantém a redação e eu coloco em votação. Em votação. Aprovado. Vamos ao 1278, ministra Isabel. Sobre o artigo 321, e diz: deve o juiz determinar a emenda também na reconvenção, possibilitando ao reconvinte, a fim de evitar a sua rejeição prematura, corrigir defeitos e ou irregularidades. Algum destaque? Em votação. Convida a mesa o secretário executivo, juiz federal Frederico Keller, da Quinta Região. Frederico Keller.
Aprovado. O seguinte, próximo o é 1421. sobre o artigo 334, parágrafo 8º, e diz: não cabe aplicar multa a quem, comparecendo à audiência do artigo 334 do CPC, apenas manifesta desinteresse na realização do acordo, salvo se a sessão foi designada unicamente por requerimento seu e não houver justificativa para alteração de posição. Algum destaque? Está em votação. Aprovado. Aprovado. 1420, ministra Isabel. É a respeito do artigo 334, parágrafo 5º. O juiz pode estabelecer prazo específico a ser contado a partir da citação para a manifestação do réu sobre o interesse na sessão de mediação ou de conciliação. Em votação. Alô? Rejeitado. 1275. É a respeito do artigo 334. Excepcionalmente, é possível dispensar a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, quando se verificar que se trata de litigante repetitivo que reiteradamente não apresenta propostas de acordo. Em votação. Tá certo. Rejeitado. Hum. 1739 agora, ministra Isabel. É a respeito do artigo 335, inciso 1. O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do artigo 335, inciso 1º do CPC. Em votação. Obrigado. Quando Santos. Isso é na página seguinte, né? Aprovado. 1452.
É a respeito do artigo 339 e diz: aplica-se o artigo 339 do CPC à autoridade coatora indicada na inicial do mandado de segurança e à pessoa jurídica que compõe o polo passivo. Em votação. O próximo. Aprovado. O próximo é o de número 1083, ministra Isabel. Ele é a respeito do artigo 340, parágrafo 3º, e diz: não há preclusão consumativa do direito de apresentar contestação se o réu se manifesta antes da data da audiência de conciliação ou de mediação quanto à incompetência do juízo. A propósito desse enunciado, o professor Talamini deseja fazer uma explicação. É uma explicação rápida a pedido da comissão apenas. A ideia aqui é a seguinte: o Código consagrou, o novo Código consagrou a arguição de incompetência, seja ela absoluta ou relativa, junto com a contestação. A ideia é deixar claro que essa alegação, essa arguição de incompetência, quando feita sozinha e antes da contestação, não constitui já a própria contestação e não exaure o direito de contestar. Não é um risco hipotético, porque na vigência do Código anterior havia decisões de tribunais locais isoladas, afirmando que havia preclusão consumativa quando a parte arguía destacadamente a incompetência absoluta. Dizia-se: tinha de alegar na contestação, alegou antes separadamente, isso já foi sua contestação, não pode mais contestar. Então, é essa a razão do enunciado. Algum destaque? Não. Em votação, então, o enunciado proposto. Aprovado. Agora vamos ao 1493. Ele é a propósito do artigo 343 e diz: a reconvenção pode ser proposta em peça autônoma, ainda quando oferecida contestação. Em votação. Esse aqui vai ter sobre o Estado para guardar na comissão dos três de recursos. Rejeitado. Vamos ao seguinte, o 1863. É sobre o artigo 356 e diz: a decisão parcial de mérito não pode ser modificada senão em decorrência do recurso que a impugna. Em votação.
Aprovado. Vamos ao 1585. É sobre o artigo 356 e diz: o juiz pode resolver parcialmente o mérito em relação à matéria não afetada para julgamento nos processos suspensos em razão de recursos repetitivos, repercussão geral, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. Em votação. A gente não vai votar agora. O próximo não vai votar agora, porque está imbricado com os dois de recursos. Vamos juntar junto com a comissão de recursos. Certo. Tá? Aprovado. Só para controle de Vossas Excelências, o seguinte, o 1405, ele não será votado agora, porque ele está imbricado com os enunciados propostos na Comissão de Recursos de números 1426 e 1445, de forma que serão julgados posteriormente em conjunto. Vamos ao seguinte, ao 1341. Ele diz... Isso, 1341, está na tela. Diz respeito ao artigo 357, inciso 3º, e está redigido: na decisão de saneamento e organização do processo, o juiz indicará a imputação do ônus da prova, mesmo quando não for o caso de redistribuição judicial. O professor Fredi Didier fará uma explicação pela comissão sobre esse enunciado. Bom dia a todos. O objetivo desse enunciado é o seguinte: o 357 caput, ele diz que o juiz no saneamento definirá o ônus da prova. Há quem interprete esse dispositivo como se o juiz só fizesse isso se fosse o caso de redistribuir. E a proposta do enunciado é dizer que o juiz tem que fazer isso sempre, mesmo se não for redistribuir. Então, ele vai ter que dizer no saneamento a quem cabe o ônus da prova de determinados fatos, mesmo que não for o caso de redistribuir. Então, é um esclarecimento que a comissão entendeu importante. Em votação. Rejeitado. Vamos ao 1092. Diz respeito ao artigo 357, parágrafo 2º, e está redigido: o juiz pode homologar parcialmente a delimitação consensual das questões de fato e de direito após consulta às partes, na forma do artigo 10º do CPC. Em votação. Aprovado. Só um minutinho, por favor. O microfone chegou. É só uma questão de ordem. Nós temos aqui um código de 210. Nós estamos chegando sempre a 198, 199. Sim. E tem 11 que não estão votando. Não estão querendo votar. Mas É direito deles. É agora direito tem deles. até aumentado. É direito deles. É direito.
É um sacrossanto direito de abstenção. Vamos ao 1464. Esse dispositivo diz respeito ao artigo 373, parágrafo 3º, e diz: exceto quando reconhecida a sua nulidade, a convenção das partes sobre o ônus da prova afasta a redistribuição por parte do juiz. O professor Fredi Didier também fará uma explicação pela comissão. Senhor Didier. O objetivo do enunciado é esclarecer que a distribuição dinâmica do ônus da prova é a distribuição feita pelo juiz da regra legal. Se houver uma regra de ônus da prova convencional, o juiz tem que aplicá-la, salvo se a convenção for nula. Então, se a convenção sobre o ônus da prova for válida, ela tem que ser aplicada, ela não pode ser alterada por distribuição feita pelo juiz. Em votação. Aprovado. Valeu. Retiro. Vamos ao 1641. Ele trata do artigo 447, parágrafo 1º, e diz: a pessoa com deficiência poderá ser testemunha, cabendo ao juiz valorar o depoimento. 1 minuto, por gentileza. 1 minuto, por gentileza. O ministro Kukina tem a palavra para o destaque. Não que eu fale como representante, né, Mas pode, que deve. das pessoas com deficiência. E Vossa Excelência ainda é da primeira sessão. Aí. Me parece absolutamente desfocada, né, essa questão. Quer dizer, não vejo razão adequada, né, para se pôr em dúvida a possibilidade de uma pessoa com deficiência. Que tipo de deficiência? Né? Então, aqui, pessoa com deficiência poderá ser testemunha? Cabendo? Eu acho que aqui, não sei, me parece. Eu vou dar a palavra à ministra Isabel Galotti. O desembargador Fialho. O desembargador Fialho pode adiantar algum. Pode passar, Isabel. Desembargador Fialho. Que a disposição expressa no CPC dizendo que não pode. Seria justamente para resguardar. Seria para resguardar a pessoa com deficiência, já que haveria uma previsão legal em sentido diverso. O problema aqui é professor Humberto Teodoro. Um conflito ou um confronto entre o Código e a lei de proteção da pessoa com deficiência. Porque o Código estava redigido no sistema antigo de que era proibido depor quem fosse deficiente. E agora, com a lei de proteção da pessoa com deficiência, é vedado esse tipo de restrição. O que cabe é ao juiz simplesmente avaliar o que vale informar uma pessoa com déficit de capacidade intelectiva. Artigo, só um minuto. Ministro Kukina. Eu confesso que eu não sabia que eu não podia depor. Como não vi? Mas a ideia é permitir. A ideia foi exatamente permitir que o deficiente deponha, porque pela literalidade do artigo 447, eles não podem depor o que entra em confronto com o Código. Mas o ministro Kukina não se enquadra, que é com eficiência, não é com deficiência. Então, se ponderou que, inclusive, deficiências mentais, em algumas circunstâncias, isso não impede que seja prestado um depoimento e o juiz vai avaliar de acordo com o tipo de incapacidade. Havia a proposta de um enunciado mais amplo que dizia com deficiência motora
mental e sensorial, e nós achamos melhor deixar um enunciado bem genérico, deixando ao critério do juiz, em cada caso, verificar em que grau seria possível valorar aquele depoimento. Professor Sérgio Quina, tem a palavra, Vossa Excelência. Peço silêncio, por gentileza. Eu só penso que da forma como redigido o enunciado, né, parece que ele ficou com uma amplitude demasiada. Existe lá o contraponto do juiz valorar o depoimento, mas na primeira parte soa, de algum modo, um pouco discriminatória essa proposta, né? É o que me parece. Portanto, eu encaminho no sentido de se rejeitar e se preservar o que está na lei, o juiz, em cada caso concreto. Eu me sentiria absolutamente desprestigiado. Claro, uma questão pessoal, né? Mas, enfim, me parece que a redação não é feliz, né? Talvez ela devesse ser mais minuciosa, né? Mais minuciosa, mais detalhada. A forma abrangente com que se coloca, né, essa restrição de saída, né, ao aproveitamento do depoimento de uma pessoa com deficiência, eu acho que vai na contramão, né, do momento atual, né, em que se encontra o trato legislativo dessa questão, né? Então, não discuto aqui o teor da legislação, apenas que o enunciado, nos moldes em que proposto, me parece que ele não responde, não espelha, né, o momento que atualmente se vive, né, no trato dos interesses da pessoa com deficiência. É um momento que, como todos sabem, né, pode ser muito bem traduzido e de forma sintética na circunstância primeira de que o único documento de direitos humanos até hoje aprovado no Brasil, nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Portanto, tem status constitucional, de maneira que, a mim, pessoalmente, né, me parece que o dispositivo, até posso compreender que tenha uma razão técnico-processual, mas a primeira parte dele, penso que não atende à finalidade do comando que se quer exprimir no enunciado. Eu agradeço a oportunidade da manifestação. Obrigado, senhor presidente. A comissão pode... Há uma intervenção ainda, professor Didier? Só uma intervenção. Só ouvir, claro. Uma única intervenção mais e eu retorno a palavra à comissão. Não, eu sou Valdir Macieira, eu sou procurador do Pará, mas eu fiz parte do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, vejam só, há muitos questionamentos. A própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência teve que ser reafirmada ano passado, na decisão da DI 5357, com o voto do ministro Fachin, né, sobre a questão da sua autoaplicabilidade aqui no Brasil. Então, existe ainda muitos questionamentos sobre isso. E essa questão da pessoa com deficiência, em relação ao impedimento de ser testemunha, não só em relação às pessoas com deficiência cognitiva, atinge também surdos, cegos, está lá na lei, entendeu? Então, é um esclarecimento importante desse enunciado, eu entendo. Ministro, Vereador Letícia. se Vossa Excelência me permite, eu entendo a ponderação do ministro Kukina, porque a impressão que dá é que também portadores de alguma deficiência motora vão ter o depoimento valorado pelo juiz. Não sei se é nessa linha que o ministro comentou, então talvez devesse se dizer que, em relação à deficiência motora, não vai se submeter a qualquer tipo de valoração. O depoimento tem que ser considerado como... A comissão. Realmente o objetivo foi o oposto do que pareceu. O Código veda o depoimento da testemunha com deficiência mental. Veda. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência permite, juntamente com o Código Civil. Então, a ideia era compatibilizar o Estatuto da Pessoa com Deficiência com o Código... Fred, mas se mudar essa redação para passar deficiência mental, ele atingiria exatamente... eu entendi. Eu acho que é uma boa proposta.
se adjetivar deficiência mental. E aí ele atingiria exatamente a regra do 447, que é a intenção. Talvez pudesse ser a pessoa com deficiência, vírgula, que altere a capacidade cognitiva, vírgula, poderá Justamente a ser sugestão que a testemunha, comissão ia fazer. porque alterar a capacidade cognitiva pode ser não só mental, como, por exemplo, um cego surdo. Mas, ministra, a literalidade do 447 diz só da mental. Então, isso aqui abriria a possibilidade para o do mental, não para os outros. Os outros não estão abarcados já naquela exceção ali. Por favor. Então, Por favor. pode ser com deficiência mental. Por favor. Porque o intuito da comissão Mas foi isso favorecer fala os do cego. deficientes, e não... Por favor, eu peço a palavra. Eu peço, por gentileza, só um minutinho, vamos ouvir a comissão. Quero ouvir a comissão. A comissão está propondo alguma alteração Não, Fred, Vamos só uma correção. alterar aqui o texto? Primeiro para aqui. fala sobre mental, o inciso 4º fala de cego e surdo. Por favor, eu gostaria. Quem falou? Ministro Campbell, por favor. Por gentileza, vamos ouvir ali. Me parece que o único problema é com a palavra deficiência, me parece que foi isso que o ministro Coquina disse. O parágrafo 1º do artigo 447, ele utiliza a palavra incapaz e alude à falta de faculdades de ordem mental, e me parece, eu sou magistrado, eu entendi o sentido da norma, me parece que o uso da expressão deficiente ela é pejorativa, ela é preconceituosa. Então, a alteração de deficiente para incapaz, eu acho que supre o problema, me parece que é isso. A comissão ponderou esse aspecto, mas agora as pessoas com alguma deficiência mental não são mais incapazes, a partir da alteração do Código Civil, por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, não poderia ser utilizada a expressão incapaz. Ministro Isabel, pediria a Vossa Excelência que digitasse, então, a alteração que a comissão propõe. A pessoa com deficiência mental poderá ser testemunha, cabendo ao juiz valorar o depoimento. Não, mas se se está afirmando que a pessoa com deficiência mental pode ser testemunha, é claro que com deficiências menores do que a mental também, com mais razão, poderá. Isso foi o que nós entendemos no início, mas gerou tanto... Eu acho que isso é melhor votar, porque é um tema tão sensível que não haverá uma redação. Ministro, é só último... Uma última intervenção, por gentileza, e eu vou submeter à comissão. Veja só, é que como eu atuo nessa área, a deficiência mental, ela restringe. Nós temos a deficiência mental, a intelectual, e isso está na convenção. A convenção, ela define as pessoas com deficiência. Deficiência mental, sensorial, intelectual. E eu acho que o entendimento aí é em relação principalmente à pessoa com deficiência intelectual, aquela com déficit cognitivo. Entendeu? A mental abrangeria as pessoas com transtorno mental, na área da saúde mental. Então, eu entendo que, para o enunciado abranger a essa questão, eu acho que a palavra cognitiva abrangeria todas essas pessoas, inclusive as pessoas com deficiência sensorial, que são os cegos e surdos, que estão aqui descritos nesse parágrafo também. Objetivamente, Vossa Excelência propõe... Seja, pessoa com déficit cognitivo. A pessoa com déficit cognitivo. Ministra Isabel e a comissão. Com deficiência mental, a pessoa com déficit cognitivo. A comissão empatou quanto a colocar a palavra mental ou não. E também houve a ponderação de que o local adequado para alterar uma redação que fizesse diferença substancial de mérito na proposta seria na pré-plenária. Então, eu penso que esse tema é tão sensível que não vai haver nenhuma alteração que contemple as opiniões de todos. Nós tínhamos em mente proteger o deficiente com esse enunciado e também até a forma de se referir à pessoa com deficiência ou deficiente também é objeto de polêmica. A forma que utilizamos foi a forma que entendemos que está na lei, mas
Eu não tenho dúvida que é o sentimento comum de toda a comissão, de todo o auditório, o amparo aos deficientes. Então, eu penso que é melhor manter a redação que estava, sem a palavra mental. Voltamos e à submeter redação, à a votação. redação original do enunciado e eu vou submeter à votação. Presidente, questão de ordem, por favor. Quem está aqui? Pois não. Apenas para corroborar o que a ministra Isabel colocou, no artigo 23, parágrafo 2º do regimento da jornada, na parte que trata da plenária, é dito que, salvo ajustes formais, não se admitirá a revisão do conteúdo do enunciado aprovado. Isso aqui já dá uma ideia de que o melhor lugar para se propor uma redação alternativa seria a própria comissão. Então, sem embargo da intenção do enunciado, que parece ser boa, a solução parece rejeitá-lo agora, para que numa próxima jornada ele seja reapresentado, talvez com ajustes referindo o Estatuto da Deficiência, enfim, para que seja apresentado de uma forma mais apropriada. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas respondo imediatamente que não entendi a priori que seria um ajuste de conteúdo do enunciado, e sim redacional para se atingir o objetivo que o plenário todo e a comissão intencionou fazer. Eu quis foi dizer somente que você isso. ultrapassaria o ajuste formal. Mas Vossa Excelência, o ajuste, mas a colocação de Vossa Excelência é pertinente quanto ao regimento. Eu já havia sido aqui regiamente advertido pelo desembargador Fialho no mesmo sentido. Em votação. Rejeitado. Vamos ao 1340 agora. Esse é pertinente ao artigo 473, inciso 3º, e diz: o laudo pericial indicará o percentual de erro do método técnico ou científico utilizado, sempre que pertinente. Em votação. Rejeitado. Vamos ao 1401. Sim. Diz respeito ao artigo 497, parágrafo único, e diz: a prova da ameaça de um ato ilícito na ação preventiva pode ser suprida por presunções extraídas à luz das regras da experiência e a partir da valoração dos elementos indiciários constantes nos autos e dos fatos que integram a causa de pedir. Em votação. Rejeitado. Vamos ao 1780. Por fim, este trata do artigo 506 e diz: a parte que ingressa no processo na fase de cumprimento de sentença por desconsideração da personalidade jurídica, quando esta for fundada em abuso ou fraude, se submete à coisa julgada e não pode rediscutir o mérito da condenação
proferida em face da parte cuja personalidade foi desconsiderada. Em votação. Interessante que na jornada de Rejeitado. Senhor presidente, 10 enunciados foram aprovados. Eu antes de devolver a palavra à Vossa Excelência, senhor presidente, eu quero agradecer à comissão, mas solicitar, na medida do possível, que os membros da comissão permaneçam a fim de que assistam à votação do enunciado 1405, que é desta comissão, que está imbricado com o 1426 e o 1445 da Comissão de Recursos. Esse vai ser no de recurso. Isso. Agradeço a Vossa Excelência. Pronto.